Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprova a cassação do deputado estadual Mamãe Falei, o Arthur Durval. É sobre esse assunto que eu, Daiane Santos, vou tratar nesse boletim, matéria na tela que publicamos lá em nosso site, Brasil247.com, trata aqui sobre a decisão do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, que aprovou a cassação do deputado Arthur Durval, o Mamãe Falei, conhecido como Mamãe Falei, ex-DEM, quase Podemos, e hoje União Brasil, neste processo aí de transição. Então, a Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, como eu disse, aprovou nesta quinta-feira, dia 12, por unanimidade, o pedido de cassação do mandato do deputado Arthur Durval, por quebra de decoro parlamentar. Os 9 membros do Conselho acataram o parecer do relator, o delegado Olim, do PP, também aqui de São Paulo. Essa decisão parte aí dos conteúdos dos áudios, né, do teor dos áudios sexistas, machistas, feitos pelo parlamentar, que afirmou durante uma viagem em que ele se colocava como uma viagem de solidariedade ao povo ucraniano. Ele fez conversas com áudios foram vazadas em que ele diz que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. O processo seguirá agora para votação em plenário, em forma de projeto de lei, e, acatada a decisão do plenário, o mandato do parlamentar é cassado. Esse processo ainda está em tramitação, a Assembleia Legislativa precisa ainda analisar, definir a data, se analisada, né, se aceitar aí, acatar aí a decisão, analisar, definir a data, e o plenário avaliar aí o parecer aprovado pela comissão. Ele já deu declarações sobre esse assunto, o deputado Arthur Durval, dizendo que ele vai ser cassado, ele mesmo afirmando que estará nessa condição, mas diz que vai cair atirando. Vou colocar a matéria que também publicamos no nosso site sobre esse assunto, em que o deputado comenta aí a tramitação da decisão do Conselho. Vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo. Diz ele, como eu disse aqui, vou ser cassado, mas vou cair atirando, alvo de uma possível cassação, em razão dos áudios divulgados durante a sua suposta missão à Ucrânia. O deputado, que é ligado ao movimento Brasil Livre, né, o MBL, disse que se cortarem, a minha cabeça, 3 outras nascerão no lugar, diz ele aqui em tom de bravata, né, depois de todo o escândalo que foi a divulgação do conteúdo dos áudios do parlamentar, em que ele admite que a fala é dele, que ele falou aquilo mesmo, mas diz que se arrepende, e pede desculpas para aquelas pessoas que se sentiram ofendidas, aquele velho discurso feito por pessoas como o Arthur Durval, o histórico do Arthur Durval, que tem essa visão do mundo nas suas relações pessoais, mas para a política tenta posar aí de bom moço, de paladino da moral e dos bons costumes. Então, essa postura é recorrente de quem comete crimes como este. Vou relembrar aqui a história dele, que é o que está levando o processo de cassação, né? Em áudios, ele diz que as ucranianas são fáceis porque são pobres, abre aspas, e essas cidades mais pobres são as melhores, disse ele. Disse o deputado, que era, na época, pré-candidato ao governo de São Paulo, acrescentando que não pegou ninguém ainda, mas ele disse que nas conversas sentia essa, segundo ele, a avaliação dele, essa facilidade e faz uma relação ainda com baladas, as melhores baladas em São Paulo. Em áudios obtidos pelo Brasil 247 e pelo site Metrópolis, o deputado estadual e pré-candidato, como disse na época, pré-candidato ao governo de São Paulo, pelo partido Podemos, ele era pré-candidato ao partido e, diante do escândalo, renunciou aí à sua pré-candidatura e, inclusive, depois da fala
depois do vazamento desses áudios, a sua pré-candidatura ao governo do Estado foi retirada, a sua filiação ao Podemos também foi desfeita, diante do agravamento que também tinha, já com as declarações do também deputado, só que esse federal, Kim Kataguiri, sobre a questão do nazismo, defendendo aí a criação de partido nazista. Então, a situação ficou difícil para ambos, e para o próprio MBL, que manteve aí o apoio aos seus signatários, e eles decidiram em bloco não se filiar ao Podemos. Sérgio Moro, que era também na época pré-candidato à presidência, fez críticas, mas amenizou a postura tanto do Kim quanto a do Mamãe Falei, mas fez críticas e gerou aí uma certa rusga, mas que rapidamente foi resolvida, tanto que enquanto o Mamãe Falei e o próprio Moro se filiaram posteriormente ao União Brasil. Então, seguindo aqui, né, ele estava em missão, segundo ele, representando o país, e principalmente a Assembleia Legislativa, na Ucrânia, no leste europeu, e, segundo ele, auxiliou, inclusive, segundo ele não, ele postou fotos, vídeos dele ao lado de coquetéis Molotovs, representando ali a ideia, né, de que ele faz um apoio ao povo ucraniano, mas, na verdade, apoia o conflito, o que é uma postura para um parlamentar bem difícil de aceitar diante da crise do conflito em si e do posicionamento do Brasil diante daquele conflito. E ele disse lá na conversa, né, que as mulheres, a fila aqui, ó, a fila das refugiadas, irmão, sei lá, de 200 metros mais, só deusa avalia ele, que foi lá fazer, segundo ele, missão diplomática. Prossegue. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila de refugiadas aqui. Então, uma declaração deprimente, né, de quem não estava preocupado em fazer missão diplomática coisa nenhuma, e além de revelar ali muito do seu caráter misógino, sexista, machista, né, e colocando aí, expondo aí a visão do parlamentar brasileiro fora do país. Foram esse conteúdo dessas conversas que geraram ali a decisão da Assembleia, da Comissão da Assembleia Legislativa, num relatório que aponta justamente essa quebra de decoro, porque ele estava em missão diplomática, não estava lá como indivíduo, mas sim como parlamentar, né? Inclusive com as custas pagas pela Assembleia Legislativa. Pegando aqui algumas informações sobre o conteúdo do relatório, né, além disso que a gente já trouxe aqui, o Arthur Duval disse: eu fui meio que tirado porque vou ser caçado amanhã, se referindo à ação de hoje. Eu vou ser caçado, tem grandes possibilidades, então eu vou para cima e vou falar a minha versão. Eu vou cair atirando, disse ele. Se for para cair, vou cair atirando. Se cortarem a minha cabeça, vai, SIC aqui, né, nascer 3 no lugar. A gente sabe que não é sobre o que eu falei, sim sobre quem eu sou. Ele tenta aqui fazer uma ideia de que aquilo que ele falou não representa o que ele é, e justamente é o que leva à sua cassação. Tenta minimizar, como se a fala fosse só apenas um discurso individual, uma conversa. Ele justificou isso na sua defesa apresentada na Assembleia Legislativa, de que era uma conversa particular, que não deveria ser vazada, e que o fato de ter sido vazada não representa o que ele falaria, né, em público, mas o fato é que ele disse, o fato é que ele pensou desta forma, e pensa desta forma, porque um pensamento desse não muda da noite para o dia, e a sua visão sobre as mulheres ucranianas que estão vivenciando uma guerra em condições difíceis, era para ele só mais uma fila de balada. A gente vai continuar acompanhando esses desdobramentos. Como eu disse, a Assembleia Legislativa ainda não tem data prevista para essa votação do relatório aprovado por esta comissão. Assim que tiver qualquer posicionamento sobre isso, a gente volta a interromper aqui
a nossa transmissão para incluir um boletim tratando sobre o assunto. Continue com a gente por aí. Até mais. Obrigada.